Eu diria que a terceira fase do MCU começa de verdade nesse filme. É que Guerra Civil parece bem mais com o fim de uma era do que o começo. Principalmente porque é com o Doutor Estranho que a gente tem uma nova vinheta da Marvel e uma certa apresentação de uma nova geração de heróis. Oi, eu sou Juliana Corner e seja bem-vindo para mais um vídeo de todos os universos cinematográficos. E seja bem-vindo para mais um vídeo onde eu faço uma análise de todos os filmes do universo cinematográfico da Marvel. Acho que, como boa parte de todos os filmes da Marvel, o começo denuncia como vai ser o final do filme. Já na primeira cena temos incríveis efeitos visuais, apresentando o inimigo que é a Ordem, e o conflito que o filme deve seguir, que é esse confronto entre os magos, o qual o filme demonstra a vilania desse personagem desconhecido em poucos minutos, mostrando-o torturando o outro, onde o confronto em seguida mostra algo bem Disney e Marvel, que é o design dos personagens do vilão e do mocinho. Apesar de ambos usarem amarelo, o amarelo da anciã é bem mais vívido e aberto, enquanto o do Caecilius é mais fechado e sujo, assim como as vestimentas escuras dos seus discípulos que estão à sua volta. Também já temos o gancho da narrativa redonda da Marvel, quando ele chama a anciã de hipócrita, que pode parecer só um insulto, mas no final descobrimos que é por conta de ela usar a magia que ela mesma tentou evitar que o vilão use. Outro gancho do começo que revivemos no final é o flash rápido do verdadeiro vilão do filme, quando a mestra mostra a verdade ao Strange. Essas sutilezas no começo que se repetem no final é uma marca da Marvel que faz com que o filme pareça encaixado. Cada um desses mapas foi desenhado por alguém que vê a parte, mas não o todo. Depois nos é apresentado o Steve Strange, onde os seus primeiros planos são das suas mãos. Mãos essas muito importantes para a construção do personagem no filme, o qual ele vai para a sala de cirurgia, falando visualmente que ele é um cirurgião, e conforme ele brinca durante uma cirurgia, de forma arrogante, já temos uma personalidade debochada apresentada. Em seguida, temos a afirmação de suas extremas capacidades como médico, quando ele salva o paciente dado como morto, e também da sua extrema arrogância quando ele abraça de lado a família dos pacientes e na conversa com a Christine. Não é à toa que o Steve Strange vai seguir mais ou menos os mesmos passos do Tony Stark, visto que eles são tão parecidos. Ambos sofrem um acidente que os forçam a repensar as suas vidas. A diferença, primeiro, é que o Strange é bem mais teimoso que o Stark, e segundo, assim como no Homem-Formiga, o Strange também tem uma mentora para fazer essa mudança. Ele não tem uma redenção propriamente dita que nem os outros personagens, visto que ele não vendia armas ou roubava, mas tem uma mudança de perspectiva. Também não é à toa que a interação romântica que ele tem com a Christine é bem parecida com a interação Tony Pepper, visto que eles também trabalham juntos e ela é a única que vê aquele lado bom dele, apesar de eu não achar um relacionamento muito saudável. Não, eu tenho uma regra rígida contra namorar colegas. É sério? É a regra Strange, meu querido. O acidente que o danifica acontece justamente quando ele está no seu auge da sua arrogância, escolhendo o seu paciente pelo desafio e não para salvar vidas. Assim também como ele é salvo pela emergência que ele esnobou minutos antes, e renegado por doutores, assim como ele renegou outros pacientes. Que para mim é uma forma do filme falar que ele meio que tem que pagar por essa arrogância antes de se tornar um herói. É uma forma bem óbvia, mas é uma fórmula que se encaixa no jeito Marvel. Mas uma coisa que eu acho interessante é que apesar desse castigo, ele não de fato muda, mas ele cresce. A arrogância dele continua como a gente vê no Guerra Infinita. Porém, ele sai do seu mundinho perfeito e descobre literalmente um mundo de possibilidades. A descoberta do Strange ao Kamar-Tajá também é de forma simples. Aquele clássico de ouvir de um amigo meu que conhece esse lugar, onde ao chegar lá é o Kamar-Tajá que encontra ele e não o contrário, onde o Steven é encontrado justamente no fundo do poço. Ou seja, é como se realmente quisessem destruir o personagem para depois reconstruí-lo, onde o encontro dele com a anciã tem realmente o peso de que ela quem é a mestra, não só na conversa que ela mostra uma superioridade sem arrogância, como o próprio contraste dela estar com uma roupa limpa e careca e ele com uma roupa toda suja, cabeludo e barbudo, colocando-os em diferentes níveis, o qual é óbvio que o personagem precisava de uma demonstração concreta desse mundo mágico, além de ser uma ótima desculpa para mostrar mais efeitos visuais e mostrar que há um multiverso. Eu só não gosto muito que esse filme associe a arrogância dele com seu talento, como se pessoas arrogantes fossem talentosas. Mas esse é um filme acima de tudo muito visual. Toda a trajetória do Strange pode ser percebida através de como ele se apresenta. Ele começa engomadinho, de cara lisa, aí com o acidente ele perde a postura até ficar todo descabelado e sujo. Depois, quando ele começa o treinamento, ele volta para uma roupa mais arrumada, até que ele corta o cabelo e a barba, trocando e estabilizando o visual. Uma vez nesta sala você me disse para abrir o meu olho. Agora está
está me dizendo para aceitar cegamente regras que não têm sentido. Doutor Estranho, como apresenta uma nova mitologia do universo Marvel, ele não tem medo de simplesmente parar e explicar as coisas. O que faz sentido porque o Strange é um pupilo. Só que, como ele também tem que ser um filme de herói, eu acho que a história fica muito centrada no Steven. Não é ruim, mas a gente perde a dimensão de quantos magos há naquele universo e de como eles atuam. Assim como nos é apresentado a Joia do Infinito do Tempo e o que mais ou menos ela faz. Apesar de eu achar meio tosco o exemplo da maçã, é uma forma eficiente de mostrar o poder desse artefato, a qual essa joia não é o centro do filme, mas que o Strange trouxe para a narrativa ao ler sobre os livros proibidos, que era na verdade para descobrir quem era o verdadeiro vilão da Dimensão Negra e os objetivos do Caecilius em dar a Terra para ele, onde o vilão só volta a ser mencionado depois de 40 minutos de filme e a gente começa a entender um pouquinho melhor quais são as intenções dele, o qual, ao mesmo tempo que o Strange pergunta do vilão, ele também pergunta da anciã, deixando essa conexão de dúvidas, para depois termos o primeiro conflito do herói com o vilão para demonstrar o perigo que ele apresenta, que tem a ação mais diferente da Marvel até então por conta do elemento novo da magia. Mas, como o primeiro conflito, ele não é tão grandioso, apesar de tentar fazer uma emoção quando a capa coloca o Steven, para depois o vilão fazer o clássico discurso de vilão e explicar os seus planos. Assim como deveria ter tido um pouco mais de destaque ou mais interação com o Strange, porque no final do filme ele é colocado como uma peça importante para ajudar o Steven a derrotar o Caecilius. Apesar de achar esse filme mais separado dos outros, sem tanta citação de outros personagens, por conta de já ter muito do que explicar e apresentar, Doutor Estranho, apesar de ter uma narrativa visual nova e mais diferente no MCU, a sua história é uma narrativa como todas as outras da Marvel, assim como a sua comédia, que ao assistir pela primeira vez até foi divertido, mas agora reassistindo foi só previsível, onde eu fico com um pouco de medo do segundo filme que está por vir, visto o afastamento do diretor de Doutor Estranho 2 por conta de questões criativas. Será que na nova saga da Marvel realmente teremos algo diferente? E aqui estamos, na consequência das suas mentiras. O qual, outra coisa que também não é nova, é a representação feminina nesse filme. Christine, uma doutora, é colocada como par romântico do Steven, e mesmo quando ela o salva, ela só o faz com a ajuda do herói. A personagem também tem muita pouca reação, principalmente quando o Strange a distrata, reforçando que mulheres não revidam e relevam as malcriações dos homens, sem contar que ela é totalmente esquecida no final do filme. O diferente é que ela não fica, de fato, com o herói, seguindo a sua própria vida, o que eu acho que é melhor do que eles ficarem juntos, onde a anciã tem um ponto positivo de ser a mestra do herói, um personagem que era masculino nos quadrinhos, que eu acho muito positivo colocar como feminino na adaptação. É bom ver personagens poderosas nos cinemas e personagens masculinos aprendendo com elas. Além de ser uma personagem dimensional, ela é uma monja calma, paciente e habilidosa, mas que fez um pacto com a criatura sombria para ter poder, para não morrer ou envelhecer. Ou seja, ela traz essas questões de que nem tudo é o que parece ser e que nem tudo é preto e branco. Porém, a anciã deveria ser uma atriz asiática, principalmente porque não temos atrizes asiáticas na Marvel. Eu adoro a Tilda Swinton. Acho que ela fez um ótimo papel, mas esse foi um papel asiático feito por uma branca. Sem contar que, apesar da sua morte ser emocionante, é mais uma morte de uma personagem feminina para incentivar o herói. Arrogância e medo ainda impedem que você aprenda a mais simples e significativa lição de todas. Que seria? Não é sobre você. Onde o conflito final do filme retraz a Joia do Infinito, com o artifício relembrado na Guerra Infinita, fazendo com que a frase do Thanos de que eles não sabiam o potencial dessa joia, sem sentido, visto que o Doutor sabia o potencial dessa joia, o qual no próprio filme é deixado um final com possibilidades, onde o Wong fala das Joias do Infinito e de que há ameaças que eles terão que se defender. No final, apesar de todo o visual, o filme do Doutor Estranho é só mais um filme divertido da Marvel. E na sua primeira cena pós-crédito é a conexão com o MCU, onde o Doutor vai aparecer novamente em Thor Ragnarok. Enquanto na segunda cena pós-crédito, temos um gancho para um suposto segundo filme do Doutor Estranho, com o Carl sendo o antagonista. Mas que agora eu tô em dúvida como é que vai ser esse segundo filme por conta de WandaVision, onde eu sinto que esse antagonista vai meio que ficar para um terceiro filme, talvez? Visto que supostamente é Feiticeira Escarlate quem vai ser a vilã do próximo filme do Doutor Estranho. Nas bilheterias, sendo o segundo filme de 2016 da Marvel, Doutor Estranho custou 160 milhões de dólares e arrecadou mundialmente 677 milhões, tendo um lucro de um pouco mais de meio bilhão, onde ele ficou em 10º lugar nas bilheterias do ano de 2016, o qual Guerra Civil ficou na liderança do mesmo ano. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, por favor, deixe o gostei e se inscreve no canal para acompanhar. Aqui no card vai ter uma playlist com todos os filmes da Marvel que eu já fiz, e aqui embaixo vai ter a minha análise do filme da Guerra Civil, que eu não gostei tanto assim. Bem, eu sou Juliana, e até!
senhora, eu tô suando feito um porco.